Olá! Chegamos na nossa última aula da quarta semana. A aula de hoje será uma aula revisional. Nós falaremos sobre o recrutamento e a seleção de pessoal. Lembrando vocês as diferenças entre os processos de recrutar e selecionar pessoas. O recrutamento é o ato de atrair, chamar, divulgar a existência de uma vaga dentro da organização. A seleção de pessoas visa identificar, selecionar, filtrar dentre os candidatos aquele que melhor apresenta as características e competências necessárias ao cargo, exigidas pelo cargo. Então, o recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados para ocupar cargos na organização. Lembrando ainda que o recrutamento ele parte de uma decisão de linha, ou seja, de uma gerência, de um órgão responsável pela vaga. E, a partir da identificação desta necessidade, direciona-se uma requisição de pessoal para a gestão de pessoas, que se encarrega, então, de definir, planejar todo o processo de recrutamento e, posteriormente, seleção de pessoas. Ainda estudamos sobre os tipos de recrutamento. O recrutamento interno, que é aquele que acontece dentro da organização, que aborda os atuais funcionários da empresa, oferecendo assim melhores oportunidades, bem como o recrutamento externo, aquele que acontece fora da empresa, trazendo novas pessoas, importando novas pessoas para dentro da empresa. O recrutamento interno ele tem as suas vantagens, e talvez a principal vantagem seja a motivação das pessoas que estão ali dentro, por justamente tratar da questão de comprometimento e envolvimento dessas pessoas. Saber que faço parte de uma empresa que possibilitará meu crescimento, que dará a oportunidade de assumir novas posições, crescer, receber novos salários e benefícios aqui dentro. Então, talvez seja a vantagem mais importante, bem como aproveitar os investimentos da empresa em treinamento. As pessoas que ali estão já são treinadas, já conhecem todas as normas e regras da organização como um todo. As principais desvantagens do recrutamento interno é o de bloquear a entrada de novas ideias, então não permite que novas pessoas tragam e contribuam com novas ideias e criatividade. Facilita, uma outra desvantagem é facilitar o conservantismo e favorecer a rotina atual. Então as pessoas que ali dentro estão sempre fazem as coisas da mesma forma, julgando ser o correto, porque sempre fez daquela maneira e deu certo, vamos continuar. Então isso também, de certa forma, é levado em consideração como uma desvantagem do recrutamento interno. Já o recrutamento externo aborda um enorme contingente de candidatos que estão espalhados pelo mercado de recursos humanos e dá a possibilidade de ingresso de novos colaboradores. Ele incide tanto sobre funcionários reais, pessoas que estão em busca de uma oportunidade, bem como pessoas também que estão trabalhando, mas que pretendem mudar de emprego, de área, enfim. O recrutamento externo oferece como vantagem, a principal dela talvez seja o fato de trazer novas pessoas, introduzir sangue novo na organização, através de novos talentos, habilidades e expectativas. Também como vantagem do recrutamento podemos perceber a renovação da cultura organizacional, pessoas pensando diferente, trazendo sua contribuição para a organização, repensando a sua missão, os seus valores, visão de futuro. Como desvantagem do recrutamento externo, nós temos que elencar principalmente 3 fatos. Normalmente ele é mais demorado, ele é mais caro, porque vai haver investimentos em publicação, seja numa mídia escrita, falada, rádios, TV, jornais, enfim, e menos seguro que o recrutamento interno por conta das pessoas não serem conhecidas. No recrutamento interno, as pessoas já são da empresa, fazem parte
de uma outra área e, no entanto, elas ali já são conhecidas pelas organizações. O recrutamento misto é o tipo de recrutamento que envolve tanto o recrutamento interno quanto o recrutamento externo. No primeiro momento, dando oportunidade para as pessoas que estão ali na empresa e, no segundo momento, trazendo pessoas de fora. As principais técnicas do recrutamento são os anúncios em jornais, revistas especializadas, nas agências de recrutamento, através de cartazes afixados em locais visíveis, em universidades, associações, agremiações e em consultas de arquivos de candidato, bem como no banco de dados da empresa, a partir do momento em que essa empresa tem um site e as pessoas, por livre e espontânea vontade, postam os seus currículos ali. E, por fim, em relação ao recrutamento, sempre necessário e importante que seja realizada a avaliação dos resultados do recrutamento, momento onde será revista todas as técnicas do recrutamento, se funcionou bem, se atingiu o público esperado, se trouxe o retorno esperado, se foi de fato eficiente ou não. Aqui dentro nós temos um esquema que demonstra a pirâmide seletiva do recrutamento. Na base da pirâmide nós temos aí uma imagem demonstrando que 120 candidatos foram influenciados com um anúncio de recrutamento, que somente 20 candidatos se apresentaram para esse processo seletivo por conta de reunir as competências e habilidades necessárias para o cargo. E a partir do momento em que a gestão de pessoas fazem uma triagem, somente 10 candidatos foram entrevistados e desses 10, 5 candidatos foram encaminhados para um processo seletivo para ser escolhido pelo órgão requisitante, pelo gestor requisitante. Falamos ainda, nessas 2 últimas semanas, sobre a seleção de pessoas, que é o ato de filtrar, de selecionar, de identificar entre os candidatos atraídos pelo processo de recrutamento, aqueles que reúnem melhores condições de preencher as vagas ofertadas pelas organizações. Então, só como uma parte conceitual aqui do Chiavenato, que a seleção de pessoas funciona como uma espécie de filtro, permitindo que apenas algumas pessoas possam ingressar nas organizações, aquelas que apresentam características desejadas pela empresa. Vimos ainda a importância de avaliar, de interpretar a seleção como um processo de comparação, podendo analisar as 2 variáveis, as especificações do cargo, o que o cargo requer do ocupante, bem como as características, uma outra variável, as características do candidato, aquilo que o candidato pode oferecer para a organização. Vimos ainda sobre os 3 principais modelos de seleção, sendo o primeiro modelo o modelo de colocação, onde há um único candidato para uma única vaga, não havendo a possibilidade de rejeição deste candidato. Então, por falta de opção de novos candidatos, de analisar e avaliar o perfil desses outros candidatos, acaba-se preenchendo a vaga com um único candidato que participou do processo seletivo. Vimos ainda o modelo de seleção, onde há vários candidatos para uma única vaga, havendo 2 alternativas, a aprovação ou a rejeição desses candidatos. Modelo este mais utilizado nos dias atuais, né, onde existem muitos, e aí cabe-se um parênteses, né, muitos candidatos mesmo, buscando preencher uma única vaga. O modelo de classificação, ele já trabalha com a existência de vários candidatos para várias vagas, ocorrendo como alternativa ali a sua aprovação ou rejeição para o cargo em específico. Falamos ainda sobre técnicas de seleção e as principais técnicas como a entrevista, as provas de conhecimentos gerais ou específicas,
os testes psicométricos, de personalidade e as técnicas de simulação. Falamos basicamente sobre a entrevista, que é um processo bilateral, onde ambas as partes buscam, seja entrevistado e entrevistador, buscam conhecer melhor a outra parte para tomar uma decisão. Então, o candidato querendo saber mais sobre a empresa, sobre o cargo, sobre as possibilidades de crescimento, né, benefícios, e a empresa querendo saber mais do candidato, as suas expectativas, as suas competências, para poder tomar a decisão mais acertada. Vimos ainda que a entrevista ela pode ser dirigida quando ela tem um roteiro, ou pode ser livre quando não há aí um roteiro definido. Vimos que a entrevista diretiva ela não especifica as questões, mas sim o tipo de resposta desejada. Aquilo que o entrevistador precisa saber, então ele direciona a entrevista para a obtenção dessas respostas. A entrevista não diretiva, ela não especifica nem a questão, nem as respostas. São entrevistas totalmente livres, cuja sequência fica a cargo do entrevistador. Aqui, em relação à entrevista, para que a entrevista possa ser entendida como uma técnica, uma série de cuidados deve ser tomada. Por exemplo, a seleção dos candidatos, primeiramente buscar identificar os candidatos através de uma análise do seu currículo, elaborar um roteiro se for necessário, definir o local onde será feita a entrevista, o horário, né, a data, a formulação das perguntas. Esse entrevistador ele deve ter controle da entrevista, saber ouvir, como é importante saber ouvir, ter autocontrole, ser sincero e ter uma conclusão na entrevista, saber concluir. Deve-se formular uma pergunta de cada vez, com um propósito definido. Perguntas de longas respostas ajudam a observar e avaliar melhor o candidato. Deve-se evitar, no processo de entrevista, perguntas que obtenham respostas sim ou não, que induzam a respostas pré-determinadas. O entrevistador deve conhecer bem o cargo, ler o currículo antes, preocupar-se em informar o candidato a respeito do cargo e da organização. As provas de conhecimento são instrumentos para avaliar o nível de conhecimento geral ou específico dos candidatos. Os testes psicométricos são utilizados como medida de desempenho. Focalizam principalmente as aptidões presentes nos candidatos. Os testes de personalidade revelam aspectos ou características das pessoas, como aqueles determinados pelo caráter e pelo seu temperamento. Tanto sua aplicação como interpretação devem ser realizados por um profissional, um psicólogo. As técnicas de simulação ou ainda dinâmicas de grupo, elas deixam o tratamento individual para sentar-se num tratamento grupal. São essencialmente dinâmicas e utilizadas para cargos que exijam relacionamento interpessoal, direção, liderança, supervisão, vendas, etc. O psicodrama tem como pressuposto a expressão da personalidade através de um papel. Então, é a vivência do candidato de um papel. E por se tratar de uma representação, o candidato fica livre para expressar seus sentimentos, valores e emoções. Avaliação de saúde, através do exame admissional. E, por fim, gente, falar sobre a avaliação dos resultados. O processo de seleção também deve avaliar, medir se os objetivos da seleção foram de fato alcançados, né? A entrevista foi bem realizada, o entrevistador tinha todas as informações sobre o cargo, enfim. Pessoal, hoje então encerramos essa aula revisional e teremos o nosso encontro presencial com um teste sobre todo este conteúdo. Desejo a vocês uma boa prova, que vocês obtenham muito sucesso durante a vida acadêmica e que nós possamos nos encontrar
posteriormente em outro módulo. Um abraço a todos.